Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a repercussão das recentes decisões judiciais dos processos de Lula. Entrevisto Fernando Marcato, professor de Direito Público na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada, professor. Bom, professor, o nível de ansiedade está muito elevado com as últimas decisões referentes aos casos que envolvem o presidente Lula. Hoje, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou os embargos declaratórios e, por unanimidade, Lula não pode ser preso em função daquela liminar que foi concedida à decisão do Supremo na última quinta-feira. Com a decisão de hoje do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Lula passou a ser tecnicamente o que se chama de ficha suja. Lídia, boa noite. De fato, pela lei da ficha limpa, que é a lei que trata sobre eleições, a possibilidade de concorrer dos candidatos, ele é ficha suja agora, porque ele foi condenado por um tribunal colegiado em segunda instância, que é o caso do TRF. Então, essa decisão ainda vai ter que ser tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas na letra da lei o Lula já pode ser considerado ficha suja. E em que momento exatamente o Tribunal Superior Eleitoral decide sobre essa questão? Se Lula pode ou não pode ser candidato? No momento em que o PT apresentar a candidatura do Lula ao tribunal. Então, se a Justiça Eleitoral for registrar a candidatura, se essa for a opção do partido, então vai haver um processo e a tendência é que o tribunal julgue como inelegível com base na lei da ficha limpa. Agora, falando assim, essa palavra inelegível, né? Os advogados da defesa de Lula falaram bastante hoje. Sim. Batóquio, que acompanhou de perto, Zanin também, deram muitas entrevistas, e eles disseram que vão esperar a publicação do acórdão para tomarem a decisão se entram ou não com recurso sobre a decisão unânime de hoje. Cabe recurso? É muito improvável que o Tribunal Regional Federal aceite qualquer outro tipo de recurso. Os embargos de declaração que foram rejeitados, eles já são por si só um recurso que visa só esclarecer se há algum tipo de dúvida na decisão. Ou seja, na verdade você não está revendo a matéria. Quer dizer, é uma questão mais formal. Mais formal para alguma coisa mais técnica. Então, ainda que caiba algum tipo de interpretação, é muito difícil que no momento da apresentação desse recurso o tribunal vá aceitar esse recurso da defesa do Lula. Bom, e na suposição que o Tribunal Superior Eleitoral entenda que Lula é inelegível, cabe recurso? Sim, vai caber sempre ao STF. Né? Aí seria um recurso ao Supremo. Ao Supremo que é a Tribunal última Federal. instância. Exato. Mas isso vai se dar no momento em que sei quando o Lula decidir registrar a sua candidatura. Agora, isso não tem nada a ver com ele ir preso ou não. Que é uma outra questão, vamos chegar nela agora, que foi aquela decisão da quinta-feira. Exato. Né? Em que todos acompanhamos. Foi surpreendente ou era previsível que o Supremo achasse uma saída daquele tipo para o caso Lula? O Supremo não tem sido mais surpreendente justamente por tomar uma série de decisões surpreendentes. Né? É uma tentativa de acomodação. O Supremo poderia sim ter feito um esforço de julgar o habeas corpus naquela data, mas ele simplesmente decidiu em parte, ou seja, se aceitava ou não o habeas corpus. Essa foi a decisão que o Supremo tomou. Como não teve tempo para concluir a sessão e que como o Supremo só vai se reunir em 4 de abril, a decisão do Supremo foi no seguinte sentido. Ora, como eu, Supremo, ainda não decidi, eu não posso permitir que um réu vá preso por causa do meu atraso, da minha inércia. É por isso que ele concedeu esse prazo até 4 de abril, que é quando ele se reúne novamente, o Supremo se reúne novamente e aí volta a julgar o caso. O senhor achou de alguma forma estranha aquela pressa que deu de repente? Eu tenho um avião, eu tenho isso, tenho que ir embora, estão cansados, essa coisa toda. Quando lá no próprio Supremo,
como Rosa Weber mesmo salientou ali, eles ficaram muitas vezes até tarde da noite, até a conclusão de um julgamento. O Supremo... Foi esquisito? É esquisito e o Supremo já vem agindo dessa forma, né? O Supremo, ele pega um pouco a temperatura política, o que não é ideal de um órgão do judiciário. Ele deveria julgar de acordo com a técnica, né? Quem faz política é o executivo e o legislativo. Mas o Supremo fica testando essa água e já fez isso em outras vezes, inclusive revertendo as suas próprias decisões em função até da opinião pública, né? O que não é bom, não é a boa técnica de um Superior Tribunal Federal. Bom, o Supremo está sendo criticado, né, publicamente, nas redes sociais, nas entrevistas, a gente recebe toda hora textos, vídeos e de manifestação de desconfiança, críticas desde que o Supremo se apequenou, que se ajoelhou, que se curvou diante do poder político, que se acovardou. Olha, são tantas as expressões que estão sendo, apequenou, tudo isso. Todas essas críticas, elas são merecidas no seu entender? Ou está havendo em relação ao Supremo um patrulhamento moral sem igual, como disse o ministro Marco Aurélio? O Supremo, ele foi mal nos últimos tempos, não por decidir de determinada forma ou de outra forma. É normal que uma corte constitucional tenha decisões que sejam polêmicas. É para isso que serve. Ele julga, inclusive, contra a maioria, em muitos casos. O problema não é esse. O que vem apequenando o Supremo perante, inclusive, a comunidade jurídica é a constante mudança de posicionamento e o tratamento de casos que são muito semelhantes de maneira distinta. Então, o caso, por exemplo, do senador Aécio Neves e do deputado Eduardo Cunha, que foram dois tratamentos distintos que o Supremo adotou. Então, o problema de uma Corte Constitucional é ela ser incoerente. Então, ter uma decisão em um dia e logo no dia seguinte mudar. E é por isso que gera essa polêmica. Mas não porque ele toma uma decisão que é a favor ou contra o Lula ou contra qualquer outro. Esse é o papel dele. O problema é mudar de opinião tão frequentemente. No seu entender, a Lava Jato levou um tiro de morte com essa incoerência que o senhor está dizendo agora, com esse adiamento que pode levar a supor que seja concedido o habeas corpus a Lula, né? O que fará com que muito político que está envolvido aí em processos e denúncias e investigações respirem aliviados. A Lava Jato é a que sai perdedora? Não parece que o Supremo esteja disposto a tomar uma medida tão drástica assim e decidir pela liberação do Lula. Uma hipótese pode ser esse julgamento ser suspenso e aí o Lula não ser nem libertado em última instância, né, nem condenado. Essa é uma possibilidade. E aí não sendo nenhuma coisa nem outra, é o que então? Ele ficaria livre, mas sub judice. Essa é uma possibilidade que existe a partir de 4 de abril. Nesse caso, o Supremo não diria Lula está livre até o julgamento final. Livre da prisão. Livre da prisão, mas também não prenderia Lula imediatamente. Então, essa é uma possibilidade dentro dessa lógica de acomodação do Supremo. Precisamos esperar para ver o que vai acontecer. Sem dúvida. Muito obrigada, professor. Imagina, boa noite. Eu que agradeço.